seu PPT. Perfeito? Tá certo. Do nada? Pode deixar aí pra gente. Um, dois. Pessoal, muito boa tarde a todas, todes e todos. Tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Will e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre moda, tecnologia e negritude, certo? Eu tenho 26 anos, sou formado, minha primeira pós-graduação é em design, sou pós-graduado em cidade, planejamento urbano e participação popular, trabalhei também na parte social e também como produtor. Hoje eu estou pós-graduando em gestão e design de carnaval. E sou CEO da marca Afroperifa, que está ali também na Loja do Futuro, depois que vocês puderem dar uma olhada. Eu vim falar com vocês sobre uma oficina que eu desenvolvi, um workshop também. E agradecendo a Olivia, é um prazer apresentar esse workshop aqui. Faço um trabalho social de onde eu moro, que é Peru, zona noroeste da cidade de São Paulo, onde, através da moda, a gente traz mais acessos, perspectiva e também identidade para o povo preto e periférico. Hoje eu vim falar um pouco sobre estampas digitais, né, numa estética afrofuturista. Então, a gente vai falar um pouco bastante desse conceito que está vindo sendo falado a cada dia mais, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Essas estampas que eu trouxe aqui para vocês, para falar um pouco, ela se conecta na questão da moda, do design e arquitetura, né? Basicamente, as artes visuais. E, a partir dela, a gente vai desenvolver nosso workshop. Trouxe um pouco, né, da questão da cultura afro. Quando a gente fala cultura afro, né, a gente está no Brasil e a gente sabe que é um país bastante diverso, né? E, por sua vez, a cultura afro ela atua no Brasil inteiro, né? Se a gente for pegar e dividir as regiões, a gente vai ter um pouco de cada cultura do seu território e sabendo que a gente tem também presente a cultura afro bastante nesses locais. E aí, né, a gente vem com esse conceito do afrofuturismo, né? Todo mundo fica com dúvidas, fala o que é isso. Desde quando eu comecei a pesquisar sobre o afrofuturismo, eu descobri diversas formas de se pensar negritude, futuro, enfim, tudo que esse novo jeito de se pensar arte, de se pensar tecnologia, poderia nos trazer. Né? Então, a primeira coisa quando a gente vai pesquisar afrofuturismo nas redes sociais, na internet, a gente vai achar muito essa questão de colagens, de estéticas robóticas, a gente vai achar muito essa questão do espaço sideral, de pessoas pretas, e aí todo mundo fica com esse ponto de interrogação, tá? Mas o que é afrofuturismo? O que isso quer dizer? Né? O afrofuturismo é uma questão que a gente traz muito importante para os dias de hoje, que é pensar um futuro, né, um futuro onde pessoas pretas consigam dominar as tecnologias, consigam se estabelecer nos mercados de destaques, sem perder a sua ancestralidade. Então, sem perder aquilo que foi construído lá em África, né? Existiu a questão da escravidão, né? Mais de 500 anos de atraso, porém, essa diáspora rica de conhecimento e de muito orgulho traz consigo dentro do afrofuturismo. Então, a gente sempre vai ver artistas trazendo esse empoderamento, né, com pessoas pretas, trazendo essa ideia robótica, essa ideia high-tech, e também fazendo esse conjunto com a moda, que é bastante importante. A moda afrofuturista, ela se conecta com isso. Para falar também sobre estampa, eu trouxe a questão da cor e forma.
né? Quando não tem como falar de design sem falar de cor e forma, porque é a partir de cor e forma que a gente começa a designar formas e outras coisas que a gente possa ter por aqui. Por exemplo, a cadeira onde está todo mundo sentado foi pensada, né? Existe um estudo ergonômico para isso. Então, não tem como pensar o mundo sem cor e forma. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai pegar e vai descobrir que o triângulo ele sempre vai ter essa questão da cor amarela. O quadrado ele vem com essa questão da cor vermelha e o círculo ele vem com a cor azul, né? Aqui a gente tem as cores primárias. Aqui mais uma vez. Das cores primárias a gente tem as cores secundárias e depois as terciárias. Para fazer criações de estampas, de coleção, assim como eu trabalho na moda, isso é muito importante, sabe? A mistura das cores, como que elas se completam. Eu gosto de trazer na marca uma questão muito monocromática, né? Algo que eu trago esse estudo com os meus clientes e também é algo que eu gosto de trazer na marca. Então, trazer esse estudo monocromático é bastante importante e também algumas cores complementares, né, para ajudar no look. Eu gosto muito, então esse círculo cromático ele é bastante usado nessa construção dessas estampas. Tem um livro chamado A Psicologia das Cores, né, uma indicação bastante legal, porque ela vai explicar como que as cores elas conversam nos ambientes. Né? Por exemplo, eu sou formado também em design de interiores. Quando eu vou projetar um ambiente, a gente tem que fazer esse estudo de cores. Porque, por exemplo, a gente nunca vai pintar um quarto de uma criança de amarelo. Tá? Essa criança ela não vai dormir, porque é uma cor que desperta. Então, dentro desse livro, a gente vai ver essas questões de como que essa psicologia funciona na questão da cor junto conosco. Quando eu falei, né, lá no início sobre essa questão do afrofuturismo, quando eu comecei a pesquisar, eu fui beber da fonte mesmo, né, do nosso continente africano, que é riquíssimo e muito incrível. E no sul da África do Sul existe um grupo étnico chamado Nedebeles. Esse grupo étnico me chamou muito a atenção quando eu estava em fase do meu TCC. Porque quando eu comecei a pesquisar, né, dentro dos meus orientadores, tinha uma questão muito eurocêntrica, né, a Bauhaus, enfim, e toda essa parte que o design nasceu lá. Porém, né, trazendo algumas pesquisas, pesquisando um pouco a fundo, eu descobri que esse grupo étnico desenvolve a arte muito antes da gente se entender por Bauhaus. E essa foi uma crítica que eu levantei, né, com o meu TCC, e eu trouxe um pouco das Nedebeles. São mulheres, né, que é passado esse conhecimento de mulher para mulher. Então, a mulher mais velha, ela passa para a mulher mais nova. E essas mulheres, elas dominam toda essa forma de cor e forma, como vocês estão vendo, trabalhando a questão geométricas e também a composição das cores. Aqui um pouco, né, do grupo étnico, como eles se comportam. Esses ardonos no pescoço delas significam o grau de conhecimento dessas mulheres. Então, há um respeito nesse grupo étnico, né? Então, significa muito, quanto mais argolas têm, mais conhecimento essas mulheres têm. A Esther Malangu, ela é a chefe desse grupo étnico e que carrega toda essa essência das Nedebeles. Né? Ela foi convidada a fazer coleções com grandes marcas também da Europa. Ela também desenhou carros. Enfim, quando descobriram ela, levaram ela até a Europa para mostrar um pouco dessa arte Nedebeles, que era muito incrível, e eles começaram a falar, né? Não, a gente tem que rever algumas coisas, não é somente Bauhaus, existe também outras fontes de pesquisa, outros grupos étnicos que também estão discutindo moda, design, estampas. E, né, nessa questão do design de estampas, existe dois conceitos. Eu trouxe a padronagem, que é o primeiro deles, quando a gente repete formas geométricas de diversas formas, até formar, né, o que a gente está vendo aí, algumas estampas. Então, o círculo, o quadrado, né, e outras formas, ele se repetindo, ele vai dar uma estética de estampas e também, né, a aplicação das cores entre elas. Dentro do design de interiores, dentro da arquitetura, a gente pode, né, colocar aí
compondo alguns ambientes, dando forma, dando uma estética a mais nesses ambientes. Aqui um pouco dos cogobós, né, algo que usava bastante, hoje não se usa tanto, mas é algo que na arquitetura, no design de interiores, usava bastante para dividir o ambiente, mas que não seria uma parede concreta, né, para deixar um ambiente mais dinâmico. E esses tipos de cogobós também carregam essa questão da padronagem. Aqui um pouco, né, do que a gente entende de tecido africano, que são as capulanas, né, que são tecidos bastante feitos principalmente em Angola. Né, se a gente vai na 24 de maio, hoje a gente vê nossos irmãos angolanos expondo essas artes lá, né, vendendo as artes deles. E também tem toda uma questão ancestral, tem toda uma questão de estudo para chegar nessas estampas que nós estamos vendo. Então, existe um estudo de cor, forma, e também muitos significados em cima desses grafismos, né? Também, né, a gente tem aqui algumas estampas famosas no mundo, carregando também a questão do animal print, que é algo que nunca sai, né, de moda. O animal print ele está presente bastante durante as coleções e principalmente no verão. Aquelas texturas também que lembram também verão, praia. Já na Afroperifa, eu trouxe um pouco das estampas nesse sentido. Né? Trabalhamos bastante a questão da listra e também do xadrez. Né? Então, quando eu pensei a coleção para trabalhar essa questão do design e das estampas, qual que estampa que iria carregar essas estéticas, eu pensei bastante no xadrez e nas listras. E aqui eu trouxe um ambiente, né, todo... muitas pessoas acham que é muito carregado, é muita estampa, mas quando a gente consegue trazer um significado para cada uma dessas estampas, o ambiente ele fica, né, super agradável. Esse aqui é uma padronagem que eu desenvolvi para a CIA. A gente tem uma coleção juntamente à CIA. Essa estampa ela foi pensada basicamente, né, na junção da nossa logo, da Afroperifa, que são dois As, Afroperifa. Então eu peguei, né, já tem um conceito de uma forma geométrica, juntas elas formam uma pirâmide, remetendo ao Egito, que é um povo muito antigo da civilização e que dominavam as tecnologias. Né? Muito das coisas que fazemos hoje já foi pensado por eles. Isso também é a questão do afrofuturismo. Né? Quando a gente vê algo que a gente está usando hoje, que foi desenvolvido, né, pelos nossos ancestrais. Então, eu desenvolvi essa estampa, e essa estampa carregou as cores da bandeira LGBTQIAP+, junto com a bandeira da igualdade racial. Lançamos essa coleção em junho, né, juntamente à CIA. E aí, esse design de estampa, ele carregou aqui dentro ele foi usado dentro desse capuz, como vocês podem ver, como um detalhamento da peça. E aí eu queria mostrar um pouco do vídeo, de como que foi o pensado, de como que foi feito todo esse processo, de como que se pensa a estampa, daí, a partir do momento que eu começo a desenhar, como que a gente coloca a impressão no tecido. Pode colocar o vídeo, por favor? Então, né, teve esse estudo de cores, das junções, de como que seria a questão da diagramação. Depois a gente fez uma impressão, né, na sublimação, que é um processo de estampa que nós usamos quando a gente faz a impressão da folha e junto com uma prensa térmica a gente consegue passar isso para o tecido, como vocês podem ver aí. E a partir disso a gente faz o recorte e aplica, né, onde a gente se pensou, que foi na questão do capuz. Então foi uma ideia bastante legal que a galera curtiu bastante. A gente fez uns vídeos para divulgação, enfim. E compôs a coleção da C&I, né? Então a gente trouxe essa questão das estampas dentro desse nicho, né? Estampas digitais dentro do nicho da moda. Pode interromper o vídeo e voltar à apresentação, por favor. No ano passado a gente teve um processo junto à Feira Preta, um edital que foi uma collab e também uma imersão no intercâmbio com a África do Sul e o Brasil, intercâmbio online, porque a gente ainda estava em fase pandêmica. E eu criei, junto com outras 5 marcas sul-africanas, né? Então, a gente trouxe um pouco da estética do afrofuturismo, juntamente com essa questão da estampa, porque isso, tanto para esses designs africanos, né, eles acreditam que as estampas conversam muito. Então, lá tem muito disso, de você usar uma tal estampa e falar sobre a sua personalidade. Então, foi criado, né, a equipe da Afroperifa criou
esses personagens, né, que carregam um pouco dessa estética afrofuturista. E também a gente queria trazer a questão, né, que não existe um corpo padrão, então a gente trouxe outras questões do modelo de corpo. Aqui a gente trouxe um pouco também. E esse grafismo atrás foi desenvolvido por uma marca, que é lá da África do Sul. E a gente fez toda essa composição das estampas. E, né, como que se inicia tudo isso, né? Eu sempre dou essa dica da gente começar pelas questões da geometria, né, que é o triângulo, o quadrado e o círculo. E a partir dele, né, feito à mão mesmo, a partir dele a gente começa a desenhar papel mesmo e lápis e brincando, né, personalizando. Então, mudando o triângulo de forma, mudando o quadrado, o círculo, fazendo composições que depois, né, vocês vão vendo ali, mesmo com a mão. É que essa oficina a gente costuma mesmo fazer, né? Hoje não deu, mas a gente costuma fazer para ver o processo criativo de cada um, para ver como que a gente consegue obter resultados, né? Então, a partir disso, a gente constrói tanto estampas quanto padronagens, né? Depois a gente faz a aplicação da cor e forma, fica bem bacana. E aí, né, trazendo para o design de interiores e arquitetura, aquela mesma estampa, a gente foi pensando um pouco dentro dos ambientes, né? Então, aqui a gente pensou um ambiente, como que seria composto e aplicada essa estampa, aqui, por exemplo, num quadro, né, numa sala. Aqui a gente pensou uma aplicação como seria nas almofadas, né, essa mesma estampa nas almofadas. E aqui a gente aplicou no carpete, né, de como que seria essa estampa no carpete. Então, a gente vê inúmeras possibilidades, depois de se criar uma estampa, de aplicação dela, não somente na moda, mas também no design de interiores. Pode colocar o vídeo. Eu fiz um vídeo 3D só para vocês entenderem um pouquinho, né? Coloquei todo esse processo das estampas, como que ficaria no ambiente, né? Essa estampa da Afroperifa, aplicado no design de interiores. Só para a gente compreender legal essa questão da aplicação dela. E aí também, né, eu tive a ideia, fazendo aquele vídeo, de construir alguma coisa também com essa estampa na moda, né? E aí é isso, quando a gente está naquele processo criativo, a gente vai criando, né? E todo mundo sabe que é uma loucura dentro da sua cabeça, né? Então aí eu fiz os make-ups desses croppeds, como que seria isso, para ter uma ideia, né, da aplicação de estampa, daquela mesma estampa que estava sendo aplicada no design de interiores, e também como ela se aplicaria na moda. E aí, né, pensando, mais uma vez, estampas, né, que é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante dentro da marca, eu reuni junto com a minha equipe de criação e a gente decidiu trazer mais, deu super certo o lance da C&A, de trazer estampa no capuz, e aí eu fiquei, como que eu traria isso para outras coleções, de como que eu faria isso. Então, eu pensei em trazer isso para outros acessórios da marca também, como buckets, meias, enfim. E aí a gente pensou em fazer um teste na meia, né, de como que seria essa aplicação de estampas na meia. E aí a gente criou, né, essa meia, que inclusive ficou pronta ontem. E aí a gente trouxe, eu queria que a Brenda, ela trabalha com a gente, vai passando para vocês aí, para vocês verem um pouco desse processo, né, de como que funciona a estampa, de pensar ela, depois ela tendo um produto físico, né, de como que ela se comporta. Inclusive, a gente está lançando essas meias hoje lá na Loja do Futuro. Então, se vocês tirarem uma foto aqui, seguirem a nossa marca, vocês têm um desconto nesse produto que está sendo lançado hoje lá na Loja do Futuro, certo? Então, basicamente, né, a oficina era para se pensar assim. Eu sou acostumada a dar oficina, então eu gosto de ver todo mundo fazendo os riscos, enfim, com esse processo criativo. Então, foi um desafio para mim trazer uma oficina só eu falando, que eu gosto, né, dessa troca. E aí eu queria, né, se vocês têm alguma pergunta para a gente fazer essa troca, assim, seria bem bacana, né, algumas considerações, algumas curiosidades, enfim. Vocês podem ficar à vontade.
Uma pergunta, acho que um pouco mais de criativo. Como vocês pensam, por exemplo, os desafios? Pô, será que a galera vai gostar? Será que não vai? Eu acho que é uma coisa bem mais complicada, né? Mas pensando no lado de quem trabalha com arte, tipo, a gente sempre tem esse dúvida. E para roupa, eu não sei como seria esse processo. Então, é um desafio, né, a gente projetar para uma pessoa, porque assim, para a gente tá ok, super legal. Mas como pensar, né, por uma cadeia geral, assim? Então, a gente sempre usa as redes sociais fazendo pesquisa de mercado, né? Então, essa estampa, quando ela foi colocada na C&A, a gente viu uma grande aceitação, o público gostou bastante. Então, a gente falou, opa, a gente já tem uma devolutiva. E aí a gente começou a, nos stories mesmo, colocar do Instagram, colocar essas estampas assim, do nada, assim, sabe? Ah, vou colocar hoje de manhã, hoje à noite. E a galera falava, o que, que é isso? Eu gostei. Então a gente foi fazendo essa pesquisa. Né? E aí o desafio é esse. O desafio é você lançar e ver a aceitação do público, né? Dos seus clientes. Nem sempre a gente consegue agradar, né, todo mundo, enfim, isso é normal, né, num processo criativo e também de uma marca, mas o desafio é esse, a gente tem que se desafiar, exatamente. Alguém mais tem alguma consideração que queria falar? Podem ficar à vontade, enquanto vai passando aí para vocês verem. E não esqueçam, tá, gente? Faz a foto para vocês terem um desconto e também seguir nossa marca para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz lá. Há quanto tempo você começou a Afroperifa? A marca em si, né? Esse mês, hoje é dia 19, né? Amanhã a gente completa 5 anos. A gente tem 5 anos aí de marca. Nunca pensei que ia ser, né, o que está acontecendo hoje. A ideia da marca foi mesmo, como eu era design, né, na época eu estava bem novinho assim, saindo da graduação, eu queria fazer uma provocação para outros designers que já estavam no mercado pensar um pouco de trazer essa questão, né, da negritude, de trazer essa estética. Só que aí eu acabei ficando, né, nessa questão de projetar, de continuar com esse ideal, de continuar com a marca, e aqui estamos. Queria saber qual que é a gente sabe que hoje em dia a moda no Brasil, principalmente, a moda nacional, não é muito valorizada como deveria ser. Como você vê essa dificuldade na construção de uma marca nacional e qual que é, o que você enfrenta no dia a dia enquanto marca? Muito boa a sua pergunta, né? A gente sabe, né, as dificuldades, né, e desafios de todos os dias da gente querer, né, ter uma marca no mercado, segmentar essa marca, né? Então eu vejo que nesses 5 anos a gente teve que ir meio que se desafiar e ir para frente de todas as maneiras, né? Tentar abraçar todas as oportunidades, né? Uma delas foi chegar até a CIA, para a gente isso foi muito importante. Mas no início foi mesmo conquistar o nosso público-alvo, que é o público do nosso próprio local, né, do nosso próprio território. É muito difícil eles compreenderem que a gente também faz moda, que nós também fazemos produtos de qualidade. Então, conquistar o nosso território é o que foi mais difícil, né? Foi um processo de reeducação, né, de falar, de trazer isso. E a gente tem uma preocupação da questão do impacto socioeconômico, né, que é um diferencial da nossa marca. Que é isso, todas as pessoas do bairro, né, desculpa, as pessoas que trabalham conosco moram no bairro. Né? A Brenda é uma delas. Então a gente faz isso muito lá, né? Nossa costureira, nosso entregador, nossa vendedora, toda a galera, os modelos, né? A gente também coloca o protagonismo. Então a galera que eu fico igual louco na rua mesmo. Eu vejo, ó, você vai se dar muito bem na marca, vamos comigo. Então esse foi o desafio, né? Enxergar a potência dentro do nosso bairro e trabalhar isso dentro da marca e fazer com que essas pessoas virassem nossos clientes. Acho que é isso. Definisse assim o afrofuturismo com poucas palavras. Definir o afrofuturismo com poucas palavras? Olha, estão desafiando bastante. Mas eu definiria. Eu não sei, eu gosto muito dessa palavra, mas eu manteria a ancestralidade. Porque para mim, ancestralidade não é algo assim, a galera acha, é antigo, antiquado. Não, mas eu acho que quando eu ouço essa palavra, me remete a coisas futuras.
né? Porque quem lá atrás fez foi pensando no futuro. Então eu colocaria afrofuturismo como ancestralidade. Oiê, eu queria entender, depois de 5 anos de marca, depois de parceria com o CIA, quais são os planos e os sonhos da Afroperifa para daqui para frente? Ótima pergunta também. Eu acho que acreditando, né, nessa potência do nosso território e vendo que a gente está inspirando muitas pessoas, né, a gente tem hoje um espaço físico que se chama Casa Preta Perus, que abrigam também outras marcas e outros empreendedores do ramo da moda e design. Então, o espaço é pensado para ser um ambiente de experimentação, de design, né, de tecnologia. Então, acho que o futuro da marca, além da gente estar conhecido no Brasil e o mundo inteiro, é ter, né, uma fábrica ali de criação dentro do nosso bairro, né, do mesmo jeito que eu fui despertado, a Brenda, outras pessoas também possam ser, e com mais facilidade, né, com mais acessos. Eu acho que ter uma escola ali de pensar moda, design dentro do nosso território, acho que é a nossa grande ambição agora. Eu queria saber se, assim como o design e moda, você falou que tem esse teu background de design de interiores, vocês teriam intenção de repente, estender essa marca para a parte de design de interiores mesmo, na parte de arquitetura, né, que nem você mostrou, vender tapetes, vender quadros, eu acho que seria legal. Obrigado. Sim, é um ótimo nicho. A gente tem uma coleção guardada ali, que é moda casa, né? É uma coleção que a gente tinha desenhado. E é aquilo, né, do desafio. Eu fiquei tipo, será que eu lanço? Será que eu não lanço? Mas a gente tem ela guardada para um momento assim legal para a gente lançar, que é uma coleção que traz um pouco do que a gente falou sobre ancestralidades para dentro do lar, né, de você ter, por exemplo, dentro do seu quarto, lençóis com imagens, figuras que lembram um pouco dessa ancestralidade, te traz de volta, sabe? Acho que é um nicho importante também, já que a gente trabalha com interiores e unir, né, a moda e interiores junto, que super se conversam. Muito bom. Eu penso muito nisso, eu sou formada em arquitetura, e aí eu penso muito nessa questão de como o espaço que a gente convive, né, como o espaço que a gente vive influencia também na nossa saúde mental. Então, não só pela roupa que a gente usa, mas pelo espaço que a gente está, né, onde a gente vive, e se, assim como a moda traz uma sensação boa para a gente externamente, né, no que a gente veste, a gente estar em casa e vivenciar essa mesma experiência. É muito bom. E aí traz aquela questão que eu falei do livro, A Psicologia das Cores, né? Como que as cores se adequam dentro do ambiente conosco, né? Então, basicamente isso. Muito bom. Eu pesquiso sobre afrofuturismo. Eu desenho símbolos adinkra com realidade virtual e é a minha forma de me conectar com a ancestralidade. Eu queria saber como tu se conecta. A minha ancestralidade, ela é muito família, né? Minha família é o meu ponto seguro, é o meu ponto ancestral. Então, a minha avó, ela me inspira de diversas coisas. Então, quando fala, eu até me emociono porque real, a minha conectividade é sentar todo dia de manhã com ela, tomar o café e ouvir as histórias dela de antigamente e pedir conselhos, enfim. Então, algo bem familiar. Certo? Então, gente, gratidão, muito obrigado. Desculpa, um dos principais softwares, né, que a gente usa para desenvolver todo esse processo de estampas é o Photoshop, CorelDRAW, né, o próprio SketchUp para fazer as montagens dos ambientes, e né, que hoje todo mundo conhece, né, o design, para quem não é design, que é o Canva. E aqui está um pouco das principais redes sociais. Né, eu sempre falo, venham afrontar conosco, porque é isso, a marca está aberta para trazer pessoas potentes que pensam também como a gente para afrontar o mundo. Certo? Muito obrigado. Galera,